versículo de número 29. É o que já foi lido hoje para você que pôde estar já no início do nosso culto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Paulo nos diz assim: examine-se, pois, o outro homem. Não, ele não diz isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós estamos todas as quintas-feiras apresentando uma série para cada um de nós que estamos aqui, falando sobre usos e costumes, o que nunca foi pecado e o que sempre será pecado. Todos nós aqui somos de igrejas, viemos de outras igrejas, e pela graça do Senhor Jesus fomos unidos aqui. Um exemplo destes é o nosso tecladista que estava hoje aqui, o irmão Felício. Vem cá, Felício. Já pode se assentar aqui. Seja bem-vindo e vai trabalhar. O Felício não sabe, mas a banda sabe. Ele estava na segunda-feira, foi segunda-feira? Que você veio? Segunda-feira? Terça-feira, segunda ou terça, né? Acho que até era terça-feira. Ele e a sua esposa, Viviane, está por aqui. Cadê Viviane? Ah, está lá, está fazendo oi lá. Está lá com a filhinha dela, é isso? E eles se assentaram perante mim e disseram: pastor, nós queremos servir a Cristo na igreja ICD. Glórias a Deus. Nos contaram parte do que eles fazem na vida, o que estão a fazer, os seus desejos. E aí eu olhei e fiz a pergunta que faço para todos que já chegaram nessa igreja: você serve no quê? Como você quer servir a Cristo? E ele disse: bom, eu tenho um problema, eu sou músico. E eu disse: é bom, músico também é crente. Músico também ora, músico jejua, músico é crente. Aí eu perguntei: mas que instrumento você toca? E ele disse: é um outro problema, porque eu toco todos os instrumentos. E eu olhei, não foi glória, porque eu olhei para ele e ele falou: eu sei que o pastor vai dizer que quem toca todos os instrumentos não toca nada. Então começa a tocar aí, pode fazer um fundo para o pastor. E eu disse, se ele tocava teclado, alguma coisa assim, como ele falou que tocava teclado, enfim, essas coisas que só os músicos entendem. E ele disse: eis-me aqui, assim como também a Viviane, que já trabalhou em vários departamentos, inclusive também no departamento infantil, já trabalhou com jovens, fizeram tanta coisa. E são pessoas que quando chegam aqui vêm pelo mistério da graça. Nós talvez não saibamos o que está acontecendo, mas o mundo espiritual compreende. Deus não deixa faltar nada aos seus, amém? Glórias a Deus. Hoje o tema desta pregação é: examinai a vós mesmos antes de participar da ceia do Senhor. Examinai a vós mesmos antes de participar da ceia do Senhor. Pastor, mas isso não é uma pregação para o dia da Santa Ceia? Pois é, mas hoje, depois, no final do nosso culto, a Santa Ceia será servida para os irmãos que não puderam tomar no domingo, tá bom? Pastor Geraldo vai estar com os presbíteros servindo a Santa Ceia do Senhor, amém? Mas a pergunta é: pastor, por que se nós vamos falar sobre usos e costumes, aquilo que nunca foi pecado, aquilo que sempre foi pecado, por que o pastor quer falar sobre Santa Ceia? É porque eu quero falar sobre uma coisa que muitos dos irmãos que estão aqui talvez nunca tenham passado. Eu espero que nunca precisem passar. Mas se passaram, já posso dizer, você foi abençoado por estar aqui. É o momento em que você sofre uma disciplina por parte do pastor da igreja. Eu quero te explicar o que é essa disciplina, por que muitas pessoas, ou algumas pessoas, ou poucas pessoas, não interessa. Você nunca vai saber. Nós não vamos expor nunca ninguém. Pessoas estão impedidas de tomar a Santa Ceia do Senhor. Antigamente, houve um tempo em que a igreja chamava na frente as pessoas tinham que falar do pecado delas, ou o pastor lia o que elas tinham feito, e elas então não participavam da Santa Ceia. Em outras igrejas ainda, as pessoas que estavam em disciplina ficavam fora da igreja, assistindo pela janela os cultos. Eram tempos duros, tempos difíceis.
muita gente foi jogada no inferno sem ter culpa. Muita gente foi acusada de ter pecado sem nunca ter pecado. E esta série é para você tirar da sua mente coisas que você acha que não é pecado, mas é pecado sim, sempre foi pecado e continuará sendo pecado até que o Senhor volte. E coisas que talvez que você pense que era pecado, mas não era. Era um costume, era uma tradição. E é sobre isso que eu quero falar exatamente nessa noite. Um dos momentos mais sagrados da vida cristã é a Santa Ceia. Os irmãos sabem que na noite em que Jesus ia ser entregue, Ele tomou o pão, Ele deu graças e Ele distribuiu aos seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo que será dado por vós. E eles comeram, e depois o Senhor disse: agora bebam deste cálice. Este cálice é o cálice da nova aliança, que será derramado por vós, para a remissão dos vossos pecados. E que vocês façam isso em memória de mim. Nós encontramos Jesus tomando 2 taças, quando nós lemos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos saber que Ele bebeu 2 taças. Mas a tradição, você sabe, dos judeus, quando estão no Pessah, quando eles fazem este ritual que Jesus fez, que fez desde sempre, que a sua família fazia, que os judeus fazem até hoje, chama-se Seder de Pessah. É o ritual da Páscoa judaica. Eles tomam 4 taças de vinho. Vinho. Não é suco, não é suco biológico, é vinho. E eles tomam 4 taças. E o Senhor Jesus tomou 2 taças. E se Jesus tomou 2 taças, um judeu muito bem poderia se levantar e dizer: eis um homem que é culpado. Este homem pecador não tem direito a fazer outra coisa senão se arrepender. E Jesus diz a palavra que nunca pecou. Se ele tomou 2 taças, onde ele tomou as outras 2 taças que faltam? A terceira taça ele toma quando ele está em agonia na cruz. E agonizante ele olha para aquele povo que cuspiu nele, aquele povo que trocou ele por Barrabás, aquele povo que disse: crucifica-o, aquele povo que disse: se tu és o Filho de Deus, porque agora tu não sais daí, vamos, força, sai daí. Ele olha para aquela gente e diz, ele dá uma ordem que parece um pedido. Ele diz: eu tenho sede. Porque ele precisava ainda, antes de entregar a sua vida, tomar o terceiro cálice. Esse cálice é chamado cálice da agonia, porque então com uma vara de isopo, e o isopo era usado para as latrinas da época, as sanitas da época, para a higiene dos homens e das mulheres. Eles pegam aquilo, é um elemento de mais vergonha ainda. Eles molham com um pouco de vinho e vinagre misturado e dão para ele, para o Senhor Jesus. Jesus bebe o terceiro cálice da agonia, o cálice da agonia. E o quarto cálice, o Senhor ainda está esperando para tomar. O quarto cálice o Senhor está esperando para tomar com a igreja, nas bodas do Cordeiro. Eu, você, os santos de todas as épocas, remidos e lavados no sangue de Jesus, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E então nós vamos poder tomar com o Senhor e vê-lo tomar a quarta taça. E aí estará cumprido todo o ritual. Só que Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele deixou uma advertência muito séria para quem vai tomar a Santa Ceia. Ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Ele está dizendo hoje uma coisa que o mundo não te diz. O mundo diz que você pode todas as coisas. O mundo diz que você pode as coisas. O mundo diz: minha regra, meu corpo, minhas regras. O mundo ensina você a dizer que você não precisa obedecer a ninguém, que você é o dono do seu próprio nariz. Mas Paulo adverte: examine você a si mesmo antes de tomar a ceia. Porque a ceia é o símbolo de uma aliança. Vocês estão vendo a aliança que eu uso aqui?
Os homens casados, espero que todos estejam a usar uma aliança. Onde nós vamos, onde as nossas esposas vão, elas estão anunciando para o mundo: eu tenho uma aliança com um homem, eu tenho uma aliança com uma mulher. Isto não é pouco, isto é muito. Isso diz muito sobre o que nós cremos. Mas a Santa Ceia é uma aliança entre o crente e Cristo. Por isso nós temos que tomar a Santa Ceia do Senhor. Por isso que nós temos que nos aproximarmos da mesa do Senhor com um jeito. Esse jeito é o coração limpo. Este jeito é a consciência pura. E esse jeito é a vida em comunhão. Pastor, é possível que pessoas no domingo passado, quando tomaram a Santa Ceia, não examinaram a si mesmas, tomaram a Santa Ceia em pecado, conscientemente? É possível, é possível. Mas pastor, por que o pastor não vai lá e denuncia essa pessoa? Ou o pastor para essa pessoa no meio e diz assim: você está proibido, pare. É porque Paulo não está dizendo: o pastor examine a ovelha se pode tomar a Santa Ceia. Está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Se ele estiver de coração limpo, se ele estiver de consciência pura, se estiver com uma vida de comunhão, vocês estão entendendo? Não é de qualquer jeito. É o seguinte: meu relacionamento é com Jesus. Eu não tenho nada com a igreja, eu não tenho nada com outras pessoas, o meu negócio é com Jesus. Você lembra que alguns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né? Eu sou de Apolo. E os piores eram os que diziam: eu sou de Jesus. Sabe por quê? Porque eles não seguiam regra alguma. Eles faziam só o que o umbigo deles fazia ou dizia. Por isso que Paulo vai falar aos Filipenses que estes são os inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre. Mas é interessante que 1 Coríntios 11, 24, o Senhor diz: fazei isto em memória de mim. Sabe o que isso quer dizer? 1 Coríntios 11, 24, fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo: eu ordeno vocês que toda vez que vocês cearem, vocês lembrem disso como um memorial. Vocês entendem que o pão que vocês tomam, que vocês comem, que vocês tomam com a mão e depois vão levar à boca e vão comer, este pão é apenas um símbolo. Ele não se transforma no corpo de Cristo. Ele não representa o corpo de Cristo espiritualmente. Ele é um símbolo, porque o Senhor disse: fazei isso em memória. Portanto, a Santa Ceia é um memorial. Perguntas: pastor, o que é que eu faço com o pão da Santa Ceia? Eu coma? Ou jogue fora? Não, pastor, porque eu aprendi que o pão da Santa Ceia tem que ser enterrado. Isto não é pecado, isto nunca foi pecado. Por quê? Porque você acha que é o corpo de Cristo e você vai enterrar o corpo de Cristo? Mas o nosso Jesus que nós servimos ressuscitou. Nunca foi pecado. Pastor, é necessário que nós temos que incinerar este pão. Por quê? Porque você acha de novo que é o corpo de Cristo e que as cinzas têm que subir? É interessante que quando ele diz fazer isso em memória de mim, você está declarando: eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Como é lindo participar do memorial. Você diz: eu sou parte do corpo. Por isso que nós devemos nos preocupar uns com os outros. Vocês estão vendo os irmãos que estão aqui hoje, as irmãs que estão aqui. Tem gente que está conosco desde o começo desta igreja, glórias a Deus, e vamos manter firme até Jesus voltar. Tem gente que Deus acrescentou esta semana, está aqui, ó. Quem é mais importante? Todos nós. Quem nós queremos que vá para o céu? Todos nós. Nós precisamos de união, e se nós vivemos em comunhão, nós nos preocupamos com todos, como numa batalha, como numa guerra. Por isso que a irmã Joyce, que está ali, a irmã Joyce, ela convidou 2 amigas hoje para estarem aqui, porque ela se preocupa com estas amigas. Entendam, senhoras que estão aqui, Deus abençoe vocês. Ela viu que Jesus é a solução para vocês.
que Jesus é a resposta para o sofrimento de vocês, e ela se importou tanto com vocês, porque alguém já se importou com ela, se importou por ela, e esse alguém é Jesus Cristo, aleluia. Só que para nós entendermos esta união, esta comunhão, nós temos que entender que quando eu participo da Santa Ceia, a ceia une o céu e a terra. Olha que ligação linda. Vai unir Cristo e a igreja. Vai reunir, vai colar, vai ligar os salvos e o Salvador. Por isso que Santa Ceia não é de qualquer jeito. João 3:3 vai aparecer para vocês agora. Pastor, para eu participar da Santa Ceia, posso? Não pode. Não, então eu já não quero. Se tem condição, não quero. João 3:3 diz assim: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não participa da Santa Ceia quem não nasceu de novo. Pastor, o que é nascer de novo? É morrer para as coisas do mundo simbolicamente, dizer, eu abomino, eu não quero mais o cigarro, eu não quero mais a bebida, eu não quero mais viver na mentira, não quero viver mais em brigas, eu quero viver em paz, eu quero uma vida reta, eu quero ter uma família, eu quero ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, e aí você morre para o Senhor. Portanto, a condição primeira é ser salvo. E se você já é salvo, glórias a Deus. Pastor, eu não fui salvo quando eu era católico, quando eu era criança, porque eu fui batizado quando eu era criança. Quem é criança não tem noção do que faz. Um bebê não sabe o que está a fazer. Você precisa conhecer a Jesus, aceitar a Jesus, para viver a Jesus, para você ter direito aos céus. Marcos 16:16 vai impor essa segunda obrigação para quem quer participar da Santa Ceia, é ser batizado nas águas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você precisa crer e então se batizar. Pastor, eu posso não ser batizado e participar da Santa Ceia? Você até diz, pastor, que perguntas, quem não sabe isso? Muita gente não sabe disso. Estão indo para o inferno imaginando que são bonzinhos, que no final de contas são pessoas que não fazem mal a ninguém, e dizem, eu não incomodo ninguém, eu vou trabalhar, estou 30 anos no mesmo trabalho, eu falo mal do meu chefe, mas quem não fala, eu falo mal dos meus amigos, mas quem não fala, eu falo palavrão, mas quem não fala. Eu vou te dizer quem não fala mal do chefe, eu vou te dizer quem não fala palavrão, eu vou dizer quem não fala mal dos amigos. Um crente batizado, lavado no sangue de Jesus. Você entendeu? Você não tem esse direito, a não ser que você queira sair da comunhão. A primeira carta de Mateus 5, 23 e 24, ele vai falar sobre estar em comunhão, comungar. Comungar é viver em comunhão, é estar um ao lado do outro. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, corre, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Miguel bate assim no Heitor e pergunta se ele faz isso. Tenho certeza que ele vai dizer que sim. Quantos de nós temos coragem de verdade, antes de tomarmos a Santa Ceia, de chegar para o irmão e dizer assim, me perdoa, dá um abraço, deixa eu perguntar para você, a angústia que você carregou semana passada, que graças a Deus você já não vive mais, a angústia que você carregava 10 anos atrás, quem é mais velho, adiantou carregar aquela angústia 10 anos atrás? Não, né? Também não adianta carregar a angústia de hoje. Você precisa entender que cada vez que nós ceamos, nós estamos afirmando que nós somos salvos, batizados nas águas e queremos estar em comunhão com os irmãos. Mas pastor, o irmão Ulisses que está aí, o diácono Ulisses, ele não vai me perdoar o que eu fiz com ele. Ele não quer nem falar comigo. Então você vai em oração dizer,
Senhor, eu perdoo o Ulisses, me perdoa pelo que eu fiz. E o dia que eu encontrar o Ulisses, eu vou pedir perdão. Encontrei o Ulisses, Ulisses, me perdoa. Não, morra, pastor, pelo que você fez por mim. Já imaginou? Tem gente que é assim. Ulisses, está tudo bem, Ulisses, eu te perdoo. E se você não me perdoar, o Senhor Jesus me perdoou. Agora tem que ser direto nele, tem que ter coragem para falar com ele, porque nós temos coragem para murmurar do irmão, mas não temos coragem de falar na frente dele. Que cristianismo é este? A Bíblia vai dizer que tudo que nós fizemos, Colossenses vai dizer, Colossenses 3, tudo que nós fizemos devemos fazer por e com amor. Mas é interessante que falta ainda alguma coisa. Hebreus 12 e 14, o escritor aos Hebreus vai colocar mais uma coisa que não é pesada, é apenas uma constatação. Ele vai dizer que nós devemos viver em santidade. Pega essa. Seguir, não é segue, tá? Segue é com E, é seguir. Ou seja, vós segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, é sério, nós precisamos viver em paz, nós precisamos viver em santificação, porque se nós não vivermos desse jeito, o Senhor volta e você fica, o Senhor volta e eu fico. Não caia nessas armações de calvinistas que dizem uma vez salvo, sempre salvo. O que coloca lá de novo para mim, Hebreus 12, 14 está dizendo que nós devemos seguir, portanto é um ato contínuo, é um ato que não para, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Se nós não seguirmos, nós não veremos ao Senhor. Pastor, ninguém gosta de mim, todo mundo briga comigo. Tem gente que é assim. Quando você era adolescente, você não achava isso? Ninguém gosta de mim porque eu sou feio, ninguém gosta de mim porque eu sou feia. E você cresceu e ficou com isso, está se comportando como adolescente até hoje. Você precisa seguir a paz e a santidade. Então, para você participar da Santa Ceia, você tem que ser salvo, ser batizado nas águas, estar em comunhão com os irmãos e viver em santidade. Porque se você não quer viver em comunhão, sabe o que está acontecendo? Você simplesmente está negando a essência do Evangelho. Se você põe as regras que Jesus tinha colocado, você troca a regra de Jesus e põe a sua regra, você está fora. A regra é dele, ele é o teu Deus, foi ele quem te formou, não foi você. Não é você que decide como toma a Santa Ceia. Mas é interessante. Eu vou dar um exemplo agora. Então, eu vou usar o nome Emerson, que é o meu próprio nome. Então o Emerson foi chamado pelo pastor, e o pastor disse: Emerson, você não vai tomar a Santa Ceia durante 3 meses. Pastor, o que eu fiz? O que você fez? Você está fumando, e você sabe que o tabaco agride o teu corpo, e o teu corpo é templo do Espírito Santo. E se você faz isso, você sabe que você não pode fazer isso, então você declaradamente diz: desta comunhão, do corpo e do sangue, eu não quero participar, participem vocês. Então, a partir de agora, Emerson, nós vamos discipliná-lo. Não é para passar vergonha, mas é para você sentir o peso daquilo que você faz. Sabe por quê? Hebreus 12 e o versículo de número 6, Hebreus vai dizer que Deus corrige a quem ama. Se você não entende por que fica em disciplina, pergunte um dia para sua mãe. Pergunta para sua mãe. Eu acho que a mãe é o melhor exemplo. Mãe, você me ama? Oxe, claro, meu filho. Então por que a mãe briga tanto comigo? Por que a mãe vive me corrigindo? É porque eu te amo, meu filho. É porque eu te amo, minha filha. Deus
nós voltamos a Paulo, e ele em 1 Coríntios 11, 27 vai deixar bem claro: quem come e bebe, quem come indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você vai ser culpado, e os culpados não têm lugar no reino de Deus. Sabia então que a disciplina é um ato de amor? Disciplina é um ato de amor. É um ato de amor e um ato de cuidado espiritual. Eu e o pastor Breno, quando nós chamamos alguém para a disciplina, nós choramos juntos, nós sofremos juntos, e nós disciplinamos como tem que ser feito. Pastor, não fica triste com isso? Fica, porque eu acho que eu errei, e o pastor Breno fica também com peso dizendo: será que eu também não errei? Por que eu não ajudei? Por que eu não falei antes? Por que eu não vi antes? A disciplina é um ato de amor e de cuidado espiritual, não é de exclusão. Você sabe quantas pessoas eu já disciplinei nesta igreja? Nunca vai saber. Mas eu vou te dizer, muitas pessoas, muitas, que foram disciplinadas e aceitaram essa disciplina, hoje são grandes e grandes mulheres de Deus e homens de Deus, grandes mesmo, porque resistiram, porque não é fácil, porque a pessoa tem a tendência de dizer: ah, pastor, mas veja bem o pastor, olha só como o pastor faz também, olha só como o seu filho faz, olha só, porque tem gente bem pior do que eu na igreja. E não é sobre o outro, não é sobre mim mesmo, é sobre você que está sendo disciplinado. Mas muitas pessoas que estiveram conosco, quem conhece a igreja desde o começo, no dia que foram disciplinados, disseram: não faça isso. Não faça isso. Eu disse: eu não estou dizendo, não estou te perguntando, eu estou informando que você está disciplinado. Depois de um tempo, a pessoa saiu da disciplina. Eu pensei que ela estava bem. Sabe o que ela fez? Ela voltou a cometer o mesmo pecado. E eu chamei a pessoa de volta e eu disse: a disciplina agora está aumentada. E a pessoa disse: se fizer isso eu saio da igreja. Eu disse: pode sair. E saiu. E se perdeu no mundo. E chafurda na lama até hoje. Para minha tristeza. Minha tristeza. Gente que, como muitos de vocês, receberam o meu abraço, o meu beijo, receberam minha mão estendida, comeram na minha casa, sentaram-se na minha casa, foram tratados com toda a dignidade, e hoje preferiram a lama a serem disciplinados. Que escolha você faz? Você entende que a pessoa que é disciplinada, é importante demais para continuar nesse caminho de perdição. Pais, ajudem os seus filhos. Mães, ajudem as suas filhas. Se o seu filho e a sua filha, se você sabe que o seu filho e a sua filha, se eles estão namorando, e se eles estiverem no pecado, e você sabe do que eu estou falando, se eles não falarem, você precisa, como autoridade do filho que é, do filho que tem, da filha que tem, dizer: ou vocês falam ou eu falo para o pastor. Você entende? Por isso que há muitos doentes entre nós. Pastor, não pode falar que na nossa igreja tem gente doente. Eu estou usando o versículo que Paulo usou para falar da igreja de Corinto. Se a igreja de Corinto tinha problemas, também temos problemas nós. Você precisa entender: se você vai tomar a ceia do Senhor, durante o tempo da disciplina que você passar, você deve buscar restauração. É tão bom ser restaurado. Tem alguém aqui que já fumou antes de ser crente? Quem que fumou antes de ser crente? Tem umas mãos ali levantadas, poucas aqui, ó, né? Pronto aí, ó. Pastor, fumava? Não acredito. Claro que eu fumava. 2 a 3 carteiras por dia, maços. É inacreditável isso. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu deixei disso. E hoje eu fico pensando: como é que eu pude ser tão parvo, destruindo a minha saúde? Eu jamais faria isso de novo.
jamais faria de novo. Mas se o cigarro é tão simples e você sente, e os outros pecados que você diz que não é pecado? É disso que eu quero falar agora. Quantas vezes o pastor vai dizer: cuida, não faça isso. Não, pastor, mas assim é do meu jeito, é que eu sou assim mesmo. Pastor, é o seguinte, eu aprendi assim na igreja que eu vim, então vai ser assim até o final. Sabe o que eu digo para a pessoa? Amém, pode continuar. Você quer continuar do seu jeito? Eu prefiro que você faça do jeito de Jesus. Não, eu vou fazer do meu jeito. Amém, este peso não estará mais sobre mim. E a pergunta que nós fazemos é: como é que eu devo receber essa correção? Como é que o pastor deve me corrigir? Primeiro, Gálatas 6:1, Paulo deixa bastante claro: corrigir essa pessoa com espírito de mansidão. Tomara que você nunca tenha estado num gabinete pastoral e um pastor falando: você, parecendo que é o homem mais santo da terra. Tomara que você nunca tenha estado numa igreja em que o pastor falava: olha lá você, Emerson, você é um pecador, contando o pecado seu para todo mundo, apenas para envergonhar os outros. Isto nunca foi pecado de quem era falado, sempre foi pecado de quem falou. Você entende que eu estou pregando? Coisas que nunca foram pecado, coisas que sempre serão pecado. Por isso que quando a gente disciplina, e se você um dia for disciplinado, tem gente aqui que eu sei que foi disciplinada, e posso falar porque é bem próximo de mim. Primeira pessoa que eu disciplinei nessa igreja, sabe quem foi? O meu filho. Olha lá. Foi ou não foi, Heitor? Eu nem me lembro, era um ato tão adolescente, mas era pecado. Ei, pastor, mas era o seu filho. Se não fosse meu filho, eu ia ser disciplinado também. E se fosse o seu segundo? Se fosse o segundo, também seria disciplinado. E se fosse eu? O meu pastor do Brasil tem que me disciplinar. Vocês entendem isso? Depois do arrependimento, depois da mudança, está em comunhão, sendo uma bênção como sempre. É interessante que pessoas aqui na igreja, infelizmente, você conhece pessoas, oriente elas, não é para você isso agora. Pessoas que não estão casadas, moram juntas, portanto vivem como homem e mulher juntas, não são casadas, estão vivendo no pecado. Não, pastor, é que a gente se ama. Não estou falando de amor, eu estou falando que Hebreus 13:4 diz assim, ó: venerado seja entre todos o matrimônio. Ser casado é importante demais, é santo demais. As brincadeiras que a gente faz sobre ser casado dizem assim: quem está casado está sofrendo, quem está casado, a mulher só gasta, a mulher só fala. Eu brinco com vocês e falei essa semana inteira, a minha esposa está sem voz. Pensa numa semana que a gente não brigou, coisa mais... Tadinha, esta é a parte engraçada, e muito disso nem é verdade. Ser casado é uma bênção. Quando Deus quer fazer você ter alguma coisa na sua vida, Ele te dá uma mulher. Mulher não gasta, mulher faz você vencer na vida. É isto. Homem não é um peso para você, homem é o teu protetor que Deus te deu. É isso. Só que se você vive amasiado, ou o amigo que você conhece vive amasiado, ele vive fora da aliança de Deus. Isaías 59:2 vai deixar isso bastante claro. Isaías 59:2 vai falar sobre um pecado que é contínuo e um pecado de desobediência, porque foi subindo como renovo perante... Não, é 59:2. Glórias a Deus. Porque quando nós estamos falando sobre a desobediência, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você entende quando você está vivendo no pecado amasiado, sem estar casado com alguém, com este homem ou com esta mulher, o Senhor não te ouve.
Mas pastor, eu sou crente e o meu marido não é crente. Então você vai orar. Então você vai jejuar. Então você vai pedir para que o seu marido possa aceitar casar com você. Como é que você vive com um homem que não aceita casar com você? Que tipo de mulher, que tipo de homem, que tipo de relacionamento em que um homem nem quer ir numa conservatória fazer um documento e dizer: eu estou aliançado perante os homens com esta mulher? Que tipo de pai que não reconhece nenhum filho para ter o seu nome? Que tipo de marido ou que tipo de mulher expõe a vergonha a sua família? Viver amasiado é viver fora da aliança de Deus. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E aqui eu começo a terminar. O Senhor é misericordioso. E a oração muda situações. O Senhor, Ele traz momentos para a mudança, Ele traz momentos para o arrependimento, Ele traz momentos para você se arrepender do pecado que você faz. João 8:11, lembra o que Jesus falou? Ele falava isso quase sempre, ele dizia assim: vai, não peque mais. Você quer me apontar agora? Você quer apontar para mim e dizer: lá está o pastor que fumava? O problema é seu. Eu não peco mais. Eu não tenho mais este vício contínuo que me levaria ao inferno. Lá vai o pastor que bebia. Você pode apontar este dedo para mim, mas eu não faço isso mais. Isso não importa. Mas há pessoas que elas preferem mandar alguém para o inferno do que levar a pessoa e conduzi-la para o céu. Tem pessoas que querem ver as pessoas derrotadas, humilhadas, a estender a mão e dizer: levanta, que eu seguro a tua mão. Eu termino dizendo que nós precisamos fazer um autoexame. A pergunta é: Senhor, tem alguma coisa em mim que precisa ser mudado? Deixa eu perguntar para você. Você consegue fazer essa pergunta para você na sua mente agora? Tem alguma coisa em você que precisa ser mudado? Tem uma música que a gente gosta de cantar, mas está muito errada. Ela diz assim: porque tudo que há em mim necessita ser mudado. Não, eu não quero mudar tudo que está em mim, senão eu vou deixar de crer em Deus. Eu creio em Deus, está em mim. Sou batizado no Espírito Santo, eu não quero mudar isso. É uma música apenas. O que é que há em você que precisa ser mudado? Se há algo que você precisa consertar, conserte hoje. Se há alguém para perdoar, perdoe hoje. Se há algum pecado que você quer confessar, confesse hoje. Eu posso te garantir que Satanás está dizendo para você: não confesse, não precisa. Não perdoe, não precisa, você é muito bom. Não se conserte, para que fazer isso? Você vai para o céu de qualquer jeito. A ceia é o memorial da cruz, o memorial que alguns vão participar, e que nós da Assembleia de Deus fazemos uma vez por mês como costume, porque o Senhor disse: fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem. Nós, para fazermos mais importante ainda, é apenas uma vez por mês. Mas se você fizesse a Santa Ceia todos os dias, glórias a Deus. Você entende? A ceia não é para os perfeitos. A ceia é para os arrependidos. A ceia é para os perdoados. Vamos ficar em